Pressionado pelo presidente da República, o presidente do INSS pediu demissão, depois de ser alvo dessa operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da República. Todo esse trabalho é liderado, então, por um diretor da Polícia Federal que foi indicado pelo atual presidente e por um ministro da CGU também indicado pelo atual presidente. Mas isso não quer dizer que a atual gestão fique fora disso, porque a gente está falando de uma investigação, e Jonas Maia já aparece aqui em tela comigo, uma investigação que diz respeito a 2019 até 2024. Jonas, bom dia para você. Por favor, nos atualize para quem chegou agora com a gente aqui na CNN. Quais são os próximos passos? O que agora de manhã está acontecendo no bojo dessa investigação? Oi, Elisa, ótimo dia para você, quem está acompanhando o live nessa manhã. Uma operação que pegou em cheio o órgão e a cúpula dessa instituição tão importante para o Brasil. O que eu falei? A partir de agora, o que se vê nessa situação, né? Foi muita apreensão, a Polícia Federal e a CGU cumpriram 211 mandados de busca e apreensão. Então, a partir de agora, da manhã de hoje, inclusive, começa a análise. Eu até perguntei para alguns investigadores da Polícia Federal, a operação acabou? O que me disseram é, agora que começa de fato a operação. Ontem foi a deflagração, uma parte do processo. A operação agora que começa de fato com a análise dos celulares, as mensagens de troca de mensagem, conversas entre investigados, o caminho do dinheiro. É isso que a Polícia Federal e a CGU querem saber a partir de agora. Como que o dinheiro saía das contas dos aposentados, pensionistas, dos beneficiários do INSS e iriam para as associações, e das associações iriam, em tese, para a compra de bens, como a gente vê, carros de luxo, relógios, motos, quadros também avaliados em muito dinheiro. Tudo isso que a Polícia Federal passa a fazer a partir de agora. Depois disso, Elisa, de analisar tudo, porque é muito material, a Polícia Federal deve intimar os investigados a prestar depoimento e confrontar os suspeitos com todas as provas já colhidas e também com o que vai ser colhido a partir de agora nessa análise e nessa perícia, que a PF quer traçar o caminho do dinheiro até a compra desses bens. Em tese, com o dinheiro dos aposentados e dos pensionistas beneficiários do INSS. Tem até um ponto importante também que a gente conversou com o diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, ontem, sobre a robusteza dos elementos que levaram ao afastamento da cúpula do INSS, porque havia uma dúvida se foi um afastamento cautelar, se há elementos ou não. O diretor da Polícia Federal, André Rodrigues, disse o seguinte: a equipe, respeitando os princípios de autonomia, entendeu pela petição de afastamento, com base nas provas e nos elementos já colhidos na investigação. Aspas do diretor-geral da Polícia Federal, André Rodrigues, no bojo dessa investigação. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que deu uma coletiva de imprensa, também falou sobre esses elementos que a Justiça aceitou e disse o seguinte, que isso prova que, por enquanto, a prova judiciária, que é da Polícia Federal, é robusta, passou pela PF, pelo MPF e pelo crivo de um juiz, mostrando o tamanho dessa operação e a gravidade dessas ações em tese que estão na parte inicial dessa investigação. Digo inicial, apesar de ter começado em 2019, mas o inquérito da Polícia Federal é um pouco recente, Elisa, de junho do ano passado. Então tem mais ou menos uns 10 meses, só que recebeu informações da CGU, que já tinha muita informação e muitos elementos também. Outro elemento que a Polícia Federal explicou é que 12 inquéritos foram abertos e se uniram a um inquérito mãe, digamos assim aqui, em Brasília, e foi por conta disso que todos os estados receberam aí as visitas dos agentes da Polícia Federal e os servidores da CGU, porque vamos relembrar, essa operação cumpriu 211 mandados de busca e apreensão, 6 mandados de prisão em 13 estados brasileiros e também aqui no Distrito Federal. Como a gente vê nas imagens, apreendeu dinheiro, joias, com uma coleção de relógios, carros de luxo como Ferrari, um Rolls Royce. Em apenas um alvo, 15 milhões de reais foram apreendidos em bens e valores. E a Justiça determinou o bloqueio de 1 bilhão de reais nesses alvos como um todo. E a partir de agora, então,
começa de fato uma nova fase da investigação e a PF não descarta uma nova fase, já que essa operação sem desconto, que é o nome dela, está no começo, mas uma outra fase ainda já está prevista com base nos elementos que foram colhidos, apreendidos e nos que serão colhidos com base em tudo que foi apreendido. Elisa? Nós estamos aqui ouvindo Eli Jonas Maia e ao mesmo tempo acompanhando as imagens dessas apreensões. Porque tem muita coisa, né, Eli Jonas? Itens de luxo, são muitos bens que foram apreendidos no bojo de uma investigação que estima ali pelo menos 6 bilhões desviados. E aqui nós estamos falando de uma linha do tempo que pega governo Lula e governo Bolsonaro. Até agora, no governo Lula, a Previdência voltou a ser um ministério, mas antes era uma fusão junto com o Ministério do Trabalho, né? O Dani Pereira, nosso editor-chefe, me ajudou a lembrar isso aqui, que antes era Ministério do Trabalho e Previdência, e agora a Previdência tem um ministério somente dela e o do Trabalho também somente dele. Então, pega 2019, 2020, 2021, 2022. 2022 foi a eleição. 4 anos da gestão de Jair Bolsonaro. E aí pega também 2021, 2022... 2023, Peraí que eu estou me confundindo. 2023, 2024. Também um período do governo desse atual presidente Lula. Eli Jonas, esses trabalhos, então, eles são separados? É uma investigação que já vem, assim, começou lá em 2019 e agora que chegou ao fim? Ou é agora que eles começaram a observar e eles foram atrás desse fio e aí viram que esse fio começava lá em 2019? É isso, Elisa. O ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, explicou que o ponto principal dessa investigação que começou na CGU foi por conta de um aumento no número de associações que estavam entrando no INSS, fazendo parcerias no INSS, e começou em 2019. Mas há relatos, não está nesse inquérito, mas há relatos, segundo o ministro, que isso começou em 2016, 9 anos atrás. Só que essa investigação aponta de 2019 a 2024 essa fraude que é analisada. E eles fizeram um mapeamento, uma amostra entre 1.300 aposentados que disseram, em 80% desses 1.300, disseram que não autorizaram, não tinham conhecimento que esse dinheiro estaria saindo das contas dele de forma automática. Achavam que era algo automático, que era algo que precisava, obrigatório, pagar. Como a gente tem o FGTS, por exemplo, tem que pagar, sempre vem na nossa folha. Nessa folha dos aposentados vinha também esse desconto para as associações. Mas a CGU fala que era totalmente ilegal em 80% desses casos. Essa amostra começou em 2019 até o ano passado, 2024, mas a CGU e a PF apuram aí que há possibilidade de ser mais antigo ainda. E começou justamente com essa análise da CGU, que viu um aumento exponencial nas associações e começou também, Elisa, a receber muita reclamação dos associados, dos pensionistas, dizendo: meu dinheiro está vindo muito pouco, está algo errado ou não? Começaram a procurar o INSS e também a CGU. A CGU, então, foi em loco em todas as cidades, fez essa amostra em 1.300, entrevistando pessoalmente 1.300 pensionistas e em 80% dos casos eles falaram que não tinham autorização, nem tinham conhecimento desse desconto. A partir daí, então, que a CGU fez essa análise, compartilhou com a Polícia Federal, que abriu um inquérito com base nas informações da CGU e já tinham outras investigações em estados, investigações separadas. Mas a Polícia Federal, então, fez o seguinte: vamos juntar tudo porque precisa de uma organização integral, já que é um esquema nacional. Se é um esquema nacional, a investigação tem que ser integralizada e nacional também para esse combate. Foi isso que foi feito. CGU, junto com a Polícia Federal, que pegou 12 inquéritos e transformou em um inquérito só na sede da Polícia Federal e pediu à Justiça o afastamento de 6 servidores, entre eles um policial federal, que a APF diz que fazia parte de um grupo auxiliando, e a partir de então a Justiça concordou e afastou todos esses servidores. A partir de agora, mais investigação para a gente acompanhar e noticiar aqui no Live, Elisa.